Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, portanto, presidente do Sindicop, o Gilson Barreto. Deixa eu só tirar aqui a nossa trilha. Gilson, muito bom dia. Ouve bem, Gilson? Tudo certinho? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia a todos que acompanham aí o Revista Nacional. Legal, bacana. Tá na sede do Sindicop, né, Gilson? Tô vendo aí no... Hoje eu tô aqui do auditório. Ah, no auditório. Beleza, tá joia. É isso aí. Gente, você que tem aí a sua pergunta, porque diariamente a gente recebe aqui no programa Revista Nacional muitas perguntas, né? Algumas delas nós conseguimos responder, outras a gente não consegue, então a gente repassa para o presidente Gilson Barreto, e aí ele faz esse apanhado e traz para a gente aqui hoje algumas respostas, não é? Ô Gilson, queria começar falando com você, não é? Sobre a sua participação aí, a participação, não é, dos policiais penais de todo o Brasil, né? E o Sindicop como único representante, como único participante, não é, da leitura aí do relatório da PEC da segurança pública, né? Uma PEC extremamente importante, né? Que nos interessa diretamente e que ontem, né? Na reunião de líderes, o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, definiu aí junto com os líderes que a votação no plenário, né, acabou ficando para 2026. Mas o que você sentiu ali, Gilson, nessa participação, na leitura do relatório? Foi citado Polícia Penal? Faz um resumo aí para a gente, Gilson. Então, Carlos, antes de chegarmos ali, né, a gente já tem um trabalho anterior, inclusive a participação que nós tivemos ali na COP Internacional, junto com o presidente Ferdinando, que é o presidente da AGP Brasil, né, a entidade nacional que nós somos aliados ali, que somos parceiros, e ali na COP foi instituída uma comissão de lideranças nacionais que podiam estar junto à comissão da PEC, na Câmara, opinando e trabalhando nas alterações do texto da PEC que veio do Executivo. Então, a gente já está trabalhando nisso muito antes de chegar ali no relatório, já tínhamos feito as sugestões que entendíamos, né, no texto, e ali no dia do relatório nós queríamos saber se tinha sido contemplado a nossa sugestão no todo. E aí a gente viu que foi contemplado em partes, infelizmente não conseguimos ali encaixar todas as solicitações que nós fizemos, né, as indicações, mas assim mesmo ainda a gente se sentiu ali contemplado, e naquela semana, na semana passada, tinha a expectativa de ser votado já também, né, na comissão, para depois seguir para plenário. Então, logo na abertura dos trabalhos, o deputado Mendonça, ele já falou que ia disponibilizar para vistas, né, para o pessoal, os outros deputados da comissão opinar sobre o relatório dele, e aí seria na data de ontem, então, a comissão, né, a votação na comissão, com possíveis alterações. E agora já vem essa notícia de que para plenário só o ano que vem. Então, antes de ir para o plenário, ainda vai ter ali na comissão, na Câmara, a finalização do relatório, porque no dia, deputados ali já falaram de algumas alterações no texto, então a gente está atento, porque enquanto não acaba esse processo, a gente não tem como saber até onde a nossa sugestão de alteração ela vai ser contemplada. Até no que tinha a semana passada, nós já estávamos satisfeitos, né, Carlos? Porque ali é uma PEC. A PEC ela altera a Constituição. E a Constituição é a lei maior do país.
Por que eu estou dizendo isso? Porque também teve, né, na semana retrasada, se eu não me engano, a aprovação de terceirização na Comissão de Segurança Pública no Senado. E aí o pessoal fala, mas são tantas propostas, tantas leis e PEC, só que a PEC ela é superior a projeto de lei, né? Então, mesmo que um projeto de lei ele diga que pode, se ele contrariar a Constituição, não pode. E a Comissão de Segurança, ela ainda não é uma comissão fim, lá naquele projeto que fala da terceirização. Ela acho que, se eu não me engano, é a primeira. Ainda vai ter que ir para a Comissão de Constituição e Justiça. São trabalhos, né, demorados e longos, né? Porque você mexe com vários interesses. Tem o lobby da iniciativa privada, que ela quer entrar no mercado de todo jeito, e, infelizmente, nós temos políticos que são base da iniciativa privada. Eles trabalham nesse lobby, né? São as bancadas. E aí, assim, a importância de nós sabermos todos o processo, né, Carlos? Nós que somos os interessados, que somos os mais envolvidos nessa situação, nós temos que estar atento a isso, porque enquanto está correndo favorável de um lado, a gente está brigando do outro para ver se desconstrói uma situação que, para nós entendemos que não é satisfatória, não é válida. Então, é isso, né? O trabalho ele é demorado, não é rápido, ao contrário do que muita gente pensa, né? E é isso, nós estamos ali. Eu, enquanto Sindicop, que sou parceiro da AGPEM Brasil, mas a AGPEM Brasil trabalhando em âmbito nacional, e eu falando de São Paulo, mas nós temos outros tantos colegas aí de outros estados, né, que também estão empenhados na defesa da Polícia Penal, na busca aí de melhoras, tanto de reconhecimento da carreira, da categoria, de salário, tudo que afeta a Polícia Penal, nós estamos antenados e buscando sempre buscar o melhor. E vale a pena a gente fazer o registro aqui, que o Sindicop foi o único sindicato de policiais penais do estado de São Paulo que marcou presença, não é, neste acontecimento importantíssimo para a sua vida, viu, policial penal, independente se você é filiado ou não ao Sindicop. O Sindicop estava lá representando você. Só o Sindicop, viu? O único sindicato. Falar todo mundo fala, né? Mas na hora de estar lá, sempre é o Sindicop. Ô, Gilson, eu só gostaria que você complementasse, para que não fique assim nenhuma dúvida, se também na PEC da segurança pública existe alguma relação ou não possível também com a lei orgânica da Polícia Penal, se é inserido, se não é, ou não, como que... Não, a PEC, ela altera a Constituição, né? E aí a gente tem outras propostas aí que são a Lei Geral da Polícia Penal. Que isso também está tramitando numa outra instância, que é um projeto de lei, né? Que dá as diretrizes básicas, né? Porque cada estado ele pode legislar para a regulamentação da sua polícia. Mas nós tendo uma lei geral, ele vai ter diretrizes, porque, infelizmente, você vê hoje já que tem estado que regulamentou que a Polícia Penal é muito melhor do que a regulamentação da Polícia Penal de São Paulo, né? E aí você vê que já não tem uma unicidade, já não é fácil, né? Então, se a gente tiver diretrizes nacionais, os estados eles têm que seguir diretrizes nacionais. E nesse projeto, nós também estamos ali atuando, querendo colocar parâmetros, e quem sabe até de salário, né? Porque aí já vamos falar de um salário piso nacional, e que são coisas muito difíceis de construir, né, Carlos?
E aí até, né, vou fazer aqui uma colocação que eu acho que é oportuna, né, para as pessoas entenderem. A Polícia Penal, hoje nós somos policiais penais, é uma carreira nova, é a única força que não tem representante político. Pois é. E aí, só para deixar muito claro, as maldades ou as bondades, todas elas começam em Brasília. Tudo que vai afetar estados e Distrito Federal começa-se no parlamento, na Câmara e no Senado. E nós, embora tivéssemos essa vitória gigantesca que foi a inclusão, a criação da Polícia Penal, a inclusão no 144, né, Carlos? Tivemos apoio aí de muitos parlamentares também que abraçaram essa luta junto aos sindicatos, à associação, federação. É uma luta de praticamente 2 décadas. Mas se nós tivéssemos também os nossos representantes legítimos, né, como parlamentares, deputados federais, principalmente, porque a gente está falando ainda de Brasília, talvez as coisas pudessem ser mais fácil. Fácil nunca vai ser, né? Porque você tem que compor com vários. A Câmara ela é composta de 513 deputados, mas se você tiver uma voz, pelo menos lá, legítima, nata, do policial penal, é o policial penal. E se a gente não tem, aí a gente está buscando o apoio sempre de outros deputados. De repente, deputados policiais já, né, que apoiam, outros não são policiais, mas se veem na nossa causa, mas é um processo difícil, né, é exaustivo, é cansativo, isso falando de Brasília. Mas aí também nós precisamos já pensar em ter esses representantes estaduais, os deputados estaduais, porque saiu de Brasília, vem para os estados, aí vai ter que regulamentar no estado. Vai ter que ter a PEC do estado, vai ter que ter a lei que regulamenta do estado. E, graças a Deus, a gente ainda busca, né, um apoio de alguns deputados, mas são deputados que se aliam com a causa. O ideal é nós começarmos a pensar em eleger deputados da Polícia Penal, que pensem na Polícia Penal e que lutem pela Polícia Penal. Porque essa luta, Carlos, ela não se encerra agora, né? Isso é uma luta perene que ela vai continuar por toda a vida. Nós vamos passar, nós já chegamos aqui, já tinha começado a luta da Polícia Penal, nós estivemos no meio, no percurso dessa luta, conquistamos, né? Pode-se dizer que o movimento sindical, quando eu cheguei em 2007, ele não era um movimento sindical da Polícia Penal tão organizado e forte como ele é hoje. Então, é construção, né? Aí a gente vai dar a nossa contribuição e vão ter que vir outros para seguir com esse trabalho. E a contribuição nesse período que eu estive aqui no movimento sindical, né, que eu estou aqui no movimento sindical, eu entendo que foi muito positivo, porque eu vi crescer essa organização e se a gente puder trazer assim para uma analogia de situação de sucesso, né, como é dito hoje em muitas situações, a organização da Polícia Penal em âmbito nacional é um case de sucesso. Nós conseguimos aprovar uma PEC, nós conseguimos incluir a nossa categoria, que não era nada, na Constituição Federal e virou uma carreira de Estado. É por isso que a gente luta tanto, porque a carreira de Estado ela tem prerrogativas que garantem, né, a nossa categoria, o nosso salário, direitos e benefícios. E as pessoas, na maioria, elas não entendem isso. E isso precisa entrar no subconsciente das pessoas para começar a ter essa ideia e saber, né, que tudo vai depender da luta sindical e da luta política.
Isso de fato é muito importante, como até diz aqui a diretora do Sindicop, a Mari Chamas, não é? Essa representação é muito importante. E é mesmo, né? E o Sindicop busca sempre preparar os seus diretores, não é? Também para essa luta, para essa formação, não é? Sem dúvida nenhuma, já passou da hora há muito tempo, né, de se ter esse representante aí em Brasília, na Assembleia Legislativa, né, nas câmaras municipais, que a gente, graças a Deus, né, já tem se ampliado isso, né? Quem sabe, né, futuramente já pensou um governador policial penal, porque pelo menos se tiver um governador policial penal, vai abrir as portas e vai receber, né, os sindicalistas mesmo. Aí fica bem fácil, né? Que está aí não recebe não, viu? Mas a gente... Secretário policial penal, né, pelo menos. Graças a Deus temos um diretor-geral, né, da Polícia Penal aí, né, uma pessoa que recebe bem, né, pessoal, o Rodrigo, né? Mas isso em decorrência da PEC, viu, Carlos? Porque a PEC já trazia a previsão que tem que ser de carreira. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente esteve em Brasília lá conversando, porque já tem estados que o diretor-geral, ele não precisa ser do fim da carreira. Aí vem a história da Lei Geral da Polícia Penal. A Lei Geral da Polícia Penal, uma lei federal, diz que tem que ser de fim de carreira, nenhum estado vai poder fazer que não é de fim de carreira. Aqui em São Paulo, a gente lutou por isso. Porque senão, como que você vai ter um diretor-geral de Polícia Penal com 5, 10 anos de carreira? Não tem cabimento, né? Porque, os colegas que estão assumindo aí para chegar no fim de carreira tem que ter mais de 20 anos. E aí você ter nessa diretriz numa lei geral, nenhum estado vai poder. E hoje já tem estado que regulamentou que o diretor-geral da Polícia Penal não é de fim de carreira. Então, você vê que são vários trabalhos, né? São vários, igual o Lego ali, vários cubinhos que você vai colocando, e essa construção, ela não é fácil. Só para a gente não perder aqui, a gente já vamos tratar agora dos outros assuntos, que tem uma série de assuntos, mas só para a gente não perder o fio da meada, Gilson, eu vou colocar a pergunta do nosso amigo aqui, ó, o Ronaldo, né? Gilson, quais são os deputados aí que nos apoiam, né? Se que você lembrar o nome aí, que você estava lá participando, né? Você viu um, viu outro, viu um discurso de um a favor, não? O que é esses bastidores aí, Gilson? Então, assim, de bate-pronto é difícil enumerar, né? Mas vou te dizer, no caso da Lei Geral de Diretrizes, a deputada Érica Cocai foi a primeira que abraçou. E aí a gente se atenta ao nome da deputada, né? Érica Cocai. Não vamos falar de partido, porque, infelizmente, a nossa categoria ela se baseia muito por partido. E, de repente, a bancada da bala, nem todos os deputados da bancada da bala, eles são verdadeiros com nós, viu? Ele faz um discurso aqui para todo mundo ver, e na hora de votar, ele vota contra nós. E assim é aqui em São Paulo também, não só lá em Brasília. Aqui você tem aí deputados que são das polícias, que a hora que eles fazem projetos, eles fazem projeto para a polícia militar, malemar inclui a polícia civil, aí os policiais penais. Eu esqueci dos policiais penais. Aí eu vou fazer uma emenda aqui. Isso não é raro de ver. São muitos e muitos casos. Ou seja, se não tem aí o movimento sindical indo lá e falar, deputado, nós também somos do 144 hoje, que nós não éramos. Mas mesmo quando era agente penitenciário, nós íamos no deputado, falava, mas nós somos da segurança, nosso trabalho é segurança, nós recebemos RETEP. Eu esqueci de vocês, vírgula, vocês. É isso que é a realidade dos fatos, né? E tanto é que teve aí a aprovação da lei da Polícia Penal, muitos colegas foram aos gabinetes de deputados aqui em São Paulo e deputado não queria nem conversar. Nós fomos pedir emendas no projeto enviado pelo governo e assim,
os deputados da base do governo Tarcísio já estavam fechados com o que o governo Tarcísio mandou. E aí teve lá várias emendas, que foram todas vetadas, e teve deputado que foi aí na rede social comemorar que nós aprovamos a regulamentação da Polícia Penal. Como que foi a aprovação da regulamentação da Polícia Penal em São Paulo, deputado? Pessoas que elas nem sabem o texto que está lá. Não são esses deputados que apoiam, respondendo o Marcos, né? O Ronaldo. Viu, Ronaldo? Não são esses deputados que ficam fazendo aí vídeo que aprovou que verdadeiramente apoiam a Polícia Penal. Outro que eu falo aqui, de São Paulo, que apoia a Polícia Penal e todos os servidores públicos, o deputado Gianazzi. Nunca as portas estão fechadas para nós. E aí, se atente ao nome do deputado, não ao partido. Porque se você for ficar querendo eleger pela sigla partidária, você vai fazer má escolha. Porque está aí, eu entendo, né, que a categoria ela votou em peso no governador Tarcísio. Porque se viu ali, né, pela ideologia partidária, que ele seria um bom governador, que nem era de São Paulo. Ele fez domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Mas a categoria acreditou nele, votou nele. E assim, o voto é livre, né? O direito de escolha. A gente tem também o direito de acreditar e errar. Porque eu acho que hoje, né, depois de 3 anos de governo, já indo para o final do mandato, eu acho que tem muitos colegas policiais penais que votaram, que tiveram a oportunidade de avaliar e analisar o seu voto. E aí a gente pergunta para eles, você continuaria votando? Eu posso te falar já de antecedência, Carlos. Muitos já me falaram que não votam mais. Mas muitos continuam apoiando. E a nossa realidade do sistema penitenciário nesse governo, a realidade do sistema penitenciário nesse governo, no estado de São Paulo, é uma das piores que já existiu. Mas aí a gente tem assim, que ter um olhar bem crítico e sereno, né, Carlos? Porque não vá por sigla partidária. Você tem que analisar as pessoas. Nem todo mundo que é da bancada da bala, que em tese seriam essas pessoas que apoiariam, né, que são os deputados que apoiariam, não apoiam. Muitos, na verdade, estão mais do lado da iniciativa privada, trabalhando pelas parcerias público-privada, que é o projeto que está ali na Câmara Federal, no Senado, né, que foi a comissão lá que aprovou. A Comissão de Segurança aprovou, que pode ampliar a terceirização do sistema. Então, é difícil de dar nome, né, Ronaldo? A gente tem que fazer esse trabalho muito tranquilamente, e sem olhar sigla partidária. Porque tem muitos deputados que não são das siglas que muitos colegas entendem que são os deputados que apoiam muito mais. É isso mesmo. Obrigado, viu, Ronaldo, pela participação. Obrigado aqui também, nosso amigo Augusto Trigo, né? Não devemos votar em PMs, não é? Temos que eleger um policial penal. Um abraço para o Augusto Trigo, não é? O pessoal participando com a gente aqui na Rádio Sindicope. Já estão começando a surgir perguntas aqui, viu, Gilson? Então, vou dar andamento aqui na nossa pauta, tá joia? E eu já vou começar, então, pela última pergunta aqui, nosso amigo Marcos Luiz, porque o Marcos Luiz participa, assim, diariamente com a gente aqui na Rádio Sindicope, e ele já fez essa pergunta outras vezes. Então, aí, deixa eu subir na tela aqui. O Marcos Luiz, obrigado, bom dia para você, viu? Gilson, e sobre o imposto sindical, tem alguma novidade? Lembrando, né, Gilson, que nós entramos, não é, com aquele pedido na justiça, não é, para que ocorresse aí esta audiência, né,
com a Procuradoria e com o representante da Fazenda para que se solucionasse. Como que está, Gilson, a situação? Então, o Marcos, né? O que acontece? A hora que o governo libera a devolução do imposto sindical, mês passado, né? Se não me engano, mês retrasado, ele liberou, ele mandou a Fazenda levantar os valores lá em abril, né? Se eu não me engano, e daí 30 dias promover a devolução. Aí a Fazenda pediu mais prazo, porque era difícil de fazer, e a justiça é lenta, ela é morosa. Aí, num determinado momento, acho que em abril ainda, nós peticionamos, porque entendi ali naquele momento que a gente tinha uma dúvida aqui que era muito forte. Qual a dúvida? Em 2015 eu era ativo, aí eu aposentei. A fonte pagadora em 2015 era Fazenda. Hoje é SPPrev. Aí, conversando com os advogados aqui, nós temos que peticionar e sanar essa dúvida. Aí peticionamos ali. Porque já tinha conhecimento que, para nós que estamos aposentados, não vai vir o dinheiro pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não pode fazer o nosso pagamento. Aí o desembargador, ele manda que a PGE se manifeste. A PGE pega e manda essa pergunta nossa para a Secretaria da Fazenda e vem enrolando. E cada petição que entra lá no processo, conforme foi dito aí por um colega aí, sindicalista, atrasa. Porque quando esse colega falou isso, ele falou que a nossa petição que estava atrasando o pagamento, a devolução, né? É por isso que eu estou citando aqui. Só que eles peticionaram várias vezes. Atrasa. Aí, a Fazenda, ela também não se manifestou para a Procuradoria. Embora ela tivesse sido provocada, ela não se manifestou. A gente teve uma solicitação de reunião com a SPPrev. Tivemos a reunião com a SPPrev. O vice-presidente, eu perguntei para ele, a SPPrev vai fazer a devolução do imposto sindical? Num momento da reunião lá, eu fiz essa pergunta. Ele falou, não, nós não temos orçamento para devolver o imposto sindical. E que é o correto, né? Quem arrancou o dinheiro do nosso lerite foi a Secretaria da Fazenda, a pagadora, a DSD. A DSD tem que mandar dinheiro, esse valor, né, orçamento ali para a SPPrev, para ela fazer a devolução na folha. E de abril para cá, eles não conseguiram fazer isso. E veio aqui o momento de devolver o dinheiro. No momento de devolver o dinheiro, enquanto apareceu provisionado, que aparecia provisionado aí nos recursos humanos, né? A gente começou a ver, rodar print aí. E filiado nosso, a EVP, falou, o meu está provisionado. Ou seja, a bagunça, né, administrativa aí, dos órgãos que teriam que resolver isso aí, ela chegou no ponto de estar provisionando devolução de dinheiro para os antigos AEVPs, que tiveram desconto do imposto sindical também, mas efetuado pelo sindicato de AEVPs, que levantou os valores, que foi descontado e gastou. Então, os AEVPs, eles não têm direito à devolução de imposto sindical, porque o único que teve o prejuízo foi os antigos ASPs, porque a Fazenda, quando saiu a decisão, mandou bloquear valores nos olerites dos antigos agentes de segurança penitenciária. E foi feito o bloqueio de todos os agentes de segurança penitenciária. Só que aí a atuação do Sindicop bloqueou. Teve a devolução de 1 ano, aí conseguiu-se uma liminar lá em Brasília, no STJ, voltou a descontar, que já tinha descontado 1 ano, descontou o seguinte, a gente brigando na justiça, suspendeu e devolveu, aí sai uma liminar do STJ, desconta de novo, e nós brigando ali, que não era o correto.
Aí vem essa devolução prevista para a EVP. A hora que eu fiquei sabendo, a gente tem uns contatos extraoficial, e aí, através de contato extraoficial, né, não é nada formal, a gente falou, ó, isso aqui não pode, porque depois não vai ter dinheiro para devolver para os legítimos donos, aposentados e pensionistas, agentes de segurança penitenciária. E já estava provisionado na folha dos antigos AEVPs. Aí chegou no dia da devolução, não foi devolvido para os AEVPs, mas foi devolvido para os agentes, antigos agentes, né, que eram ativos. E já na sequência, nós peticionamos pedindo uma audiência de conciliação com a Procuradoria-Geral e com o representante da Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque passou-se muitos anos disso aí, e esses órgãos, eles também, né, principalmente a Secretaria da Fazenda, cada vez tem menos servidor trabalhando. Hoje está virando tudo, SEI, é tudo portal eletrônico. E aí, se você não tem pessoas que viveram essa história, que não sabe, e aí vai simples uma petição da Procuradoria, as pessoas elas não estão entendendo o que está acontecendo, porque para elas todo mundo agora é policial penal. E aí, desse petição que a gente fez, o juiz voltou, né, o desembargador voltou a pedir que a Fazenda comprove. E a gente não teve a resposta da audiência de conciliação, que é o momento que a gente pode conseguir explicar o que essas pessoas elas não estão entendendo. Mas eu entendo que seria muito fácil, né? Com base na folha que você fez a retenção lá atrás, que era muito diferente, agente de segurança penitenciário de agente de escolta e vigilância penitenciária, é muito diferente. Você pega aquela base de desconto que você fez lá atrás e é ali que você vai ter que tirar quem que está aposentado, e o aposentado morreu, aí entra a pensionista, né? Porque é a figura da pensionista, vem a hora que o aposentado morre. E você teria que fazer a movimentação desse valor para a SPPrev, para a SPPrev devolver o dinheiro. E o governo ele tem o sistema eletrônico na mão. A gente não entende qual que é a dificuldade disso, porque isso aí é tudo, é arquivo, é histórico, eles têm que ter isso guardado. Então, a gente aguarda ainda um despacho ali que chame as partes para conversar. Porque do jeito que está ali o despacho do desembargador agora, que a Fazenda comprove, ela vai comprovar que ela devolveu para uma parte dos agentes de segurança que estão na ativa. Porque o que acontece? Não descontou só de quem era afiliado, descontou de todos os agentes de segurança penitenciária, que era afiliado no sindicato A, B, C, mas são todos agentes de segurança penitenciária, independente do sindicato que é afiliado. E tem que devolver para todos que foram descontados. Aí teve colega nosso que passou no concurso na Polícia Civil. Esse cara tem direito também, porque foi descontado do olerite dele. Ele mudou de secretaria, mas o Estado tem capacidade de ter isso tudo em arquivo. É cadastro. Agora, qual que é a dificuldade? Eu, né, entendo que a dificuldade é que não tem o material humano. Não tem pessoas. Na SPPrev, por exemplo, a contratação é de terceirizados, Carlos. A grande maioria é terceirizado. E aí, o que você tem? Você tem uma rotatividade de pessoas. As pessoas não ficam muito tempo ali. As pessoas elas estão sempre de passagem. E aí? Não é uma situação que somos nós aqui, né? Nós temos o quê? 20 anos, 15 anos, 30 anos. A gente vem vivendo uma história a vida inteira. Qualquer colega nosso aí que você perguntar para ele, ele vai falar, lá no ano tal aconteceu isso, aquilo. Pode não lembrar tudo, mas nós temos memória. Os nossos arquivos, a gente vai acessar aqueles que interessou para a gente num determinado momento.
Você imagina um computador. Esses arquivos é para ser acessado muito mais fácil. As informações, elas são organizadas. Agora, se você não tem pessoas que sabem nem aonde buscar, aí vai ficar difícil. Carlos. Oi, Gilson. Pode continuar, Gilson. Eu acho que é isso aí, né? A gente agora vai ter que aguardar o ano que vem, porque agora, sexta-feira, já é recesso judicial. Esse ano acabou. Agora só o ano que vem. É uma pena, né? Porque assim, uma solicitação feita pelo Sindicop que a Justiça deveria ter atendido com a máxima urgência para se solucionar logo, né? Mas aí, né, como você mesmo disse naquela outra entrevista, a gente sabe que o tempo da Justiça não tem como, né? A gente saber, não tem como controlar, né? É realmente complicado. Mas aí o pessoal fica ligado aqui na Rádio Sindicop, fica ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, que qualquer novidade sobre esse tema, nós vamos trazer na hora, tá joia? Obrigado ao nosso amigo Marcos Luiz, não é? Sempre trazendo aqui para a gente, fazendo perguntas e participando do programa Revista Nacional. Obrigado, Marcos Luiz. Gilson, um outro tema que também, não é? O pessoal pergunta aqui na Rádio Sindicop durante aí os nossos programas, é aquela questão, hein, Gilson? De novo, os aposentados e aposentados, né? A nomenclatura da Polícia Penal, hein? Não aparece ainda, né, Gilson? Da forma como deve ter aparecido, né? A gente lembra que você participou. Essa questão, Carlos, a gente judicializou, né? Eu nem entrei no processo para ver o andamento que está recente, mas administrativamente não vai mudar, e não é, pela reunião que nós tivemos na SPPrev, não é por questão da SPPrev. A SPPrev não via nenhuma dificuldade em ter colocado policial penal só. Isso aí é parecer da Procuradoria-Geral. Que aí você tem lá um advogado que acorda com uma ideia de fazer um parecer e faz um parecer que vale mais que a lei. E essas coisas aqui em São Paulo, elas esgotam, né? Porque a Procuradoria-Geral, ela trabalha só para postergar, para enrolar, para dificultar o direito do servidor público. Em todos os sentidos, em todos. Então, o que tinha de prejuízo colocar ali no nosso olerite só policial penal? Não tem. A não ser que eles tenham intenção de ali, logo ali no futuro, dar um golpe. E nós, que somos os mais antigos e que lutamos pela constituição da Polícia Penal. Porque a Polícia Penal, ela não foi desejo de nenhum governo. Nós enfrentamos muitos obstáculos por todos os governos, todos. E até hoje tem estado que não regulamentou a Polícia Penal. Acho que a sua maioria já fez a PEC. Acho, ainda não tenho nem a certeza. Mas a regulamentação, a lei, igual temos aqui em São Paulo, muitos estados não fez ainda. Então, qual que é o sentido disso? É o que eu falei. Hoje nós somos carreira de Estado. A gente briga para não ter PPP, para não ter certas situações. Que estando ali como carreira de Estado, fica mais difícil. Mas, assim mesmo, muitos estados existe, né? A terceirização, a PPP, dá um nome diferente ali para o tipo de contratação, faz uma maquiagem, mas existe. E é o que eu falei um pouco antes. Infelizmente, muitos deputados da bancada da bala, eles estão mais trabalhando para a iniciativa privada do que para categorias. Isso é a verdade. E no caso do sistema penitenciário, isso é mais forte ainda. Ali na PEC da segurança, né, Carlos, o movimento forte que tem é das guardas municipais. E aí, assim, é muito visível a oposição dos deputados representantes da Polícia Militar com o reconhecimento da Guarda Municipal como polícia municipal. Porque a defesa dos deputados da Polícia Militar com as atribuições da
polícia é muito forte. Assim como foi com nós também, viu? Ninguém aceitou nós assim de bom grado, tanto que foi 20 anos de luta para a gente chegar nesse status do artigo 144, na carreira de Constituição, porque a Polícia Militar, há muitos anos, ela entendeu que o que eles tinham que fazer era eleger representantes. Só que também a gente teve a participação do Torres aqui recentemente, né, Carlos? Ele falou a realidade da Polícia Militar. A Polícia Militar do andar de cima, que é o comando, tem todas as garantias e benesses. Mas a base da Polícia Militar está massacrada igual a Polícia Penal. A gente está no mesmo pé de igualdade. Aí, o que dá de direito para a Polícia Militar? DGEM e aquela delegada, né? Que as prefeituras contratar. Dá muito trabalho para o policial para ele ganhar um pouco mais. E dá muito direito e benefício para o comando, né? Para as patentes da Polícia Militar. E a maioria dos parlamentares eleitos, a gente pode começar de tenente para cima, como é o caso do Derrite, né? Que era secretário de Segurança Pública, porque ele é tenente, só que a hora que sai da polícia, você tem aquela ascensão. Aí ele é considerado capitão, assim como qualquer militar, né? A hora que você sai dali, você tem a ascensão e você sobe uma patente. Mas não quer dizer que nem que você trabalhou naquela patente. E aí você vê que eles trabalham para um grupo menor, porque a base automática, né, que já acontece ali, né? A base da pirâmide, onde concentra a maior parte das pessoas, essa base ela é sofrida em qualquer carreira. E aí a gente tem isso, né? Então, as empresas de segurança, na sua grande maioria, elas são de ex-policiais militares, delegado, e aí a gente pode pesquisar que vai ver que é isso. Aí você vê que a segurança pública, que é o que o Estado tem que prover, ela é caótica, mas todo dia nasce uma empresa de segurança privada, oferecendo mais serviços, monitoramento, escolta, não sei o quê. E essas empresas é só a gente prestar atenção de quem são os proprietários, né? É isso mesmo, viu? É bem assim, né? Mandando um abraço para o nosso amigo Doni de Paula, não é? O Donizete de Paula, diretor do Sindicop. Aliás, o Doni e o Pedro, né, estiveram num evento importantíssimo agora, né, semana passada, realizado também pela nossa parceira, né, da qual o Sindicop apoia também, que é a ISP, né, Internacional de Serviços Públicos. Olha, um evento muito bom. Se você não leu a reportagem, leia no site do Sindicop, viu? Formação aí de direitos sindicais, porque o sindicalista, gente, ele precisa estar em constante formação, né? E o Sindicop, se tem algo que o Sindicop faz aí, é esse investimento dos seus diretores, né? Sempre participando aí dessas formações. Abraço aos nossos diretores, o Donizete e o André, né? O Donizete comentando aqui se não seria viável, né, organizar uma manifestação expondo todas as dificuldades, deixa eu colocar aqui, todas as dificuldades e demandas aí para que a população paulista tenha conhecimento. O governador, ele teme aí nessas manifestações. Aliás, hoje os professores fazem, não é, uma grande manifestação em São Paulo, que também estão sendo prejudicados, né? A categoria já fez bastante manifestações também, né, Gilson? Sempre, de vez em quando, tem uma, né? E só um ponto aí para esclarecimento, a ISP, nós somos filiados à ISP, é a Internacional de Serviços Públicos, né? É uma federação internacional que agrega aí vários servidores em muitos países, e aquela audiência pública que nós fizemos aqui no ano de 2019, que trouxemos aqui representantes do sistema penitenciário americano, foi através da ISP. E assim, a gente tem situações que a gente não consegue fazer denúncia como uma entidade de primeiro grau, sindicato.
Mas aí a gente tem essas entidades porque, através delas, a gente pode fazer denúncia na OIT, por exemplo, assim como as centrais, né? Hoje nós somos filiados à CSP. E aí a gente pode formular denúncia contra o governo de São Paulo, por exemplo, em questões que nós já estamos aí analisando de distribuir, principalmente com relação à perseguição de sindicalistas, né? Porque isso é o que está acontecendo hoje aqui em São Paulo. De querer privar, no caso aqui, igual o Doni falou, em manifestações, né? Porque a lei que regulamenta a Polícia Penal, ela é muito dura nesse sentido. Que só de o colega falar já está sujeito a abrir sindicância, já num outro momento ali da regulamentação já fala de PAD, e assim, hoje eu não sei se a gente encontra espaço para mobilizações, viu, Carlos? A categoria, ela, infelizmente, a gente sente que ela está apática, até pelo sofrimento que está sendo imposto para a Polícia Penal de São Paulo nesse momento. Um quadro deficitário, muito deficitário, um quadro funcional muito deficitário, uma reestruturação da Polícia Penal que ela vem com muito assédio moral, muita pressão, você já não tem servidor, e essa questão que eu estou te falando são de várias unidades. Certo. Várias. E aí a gente tem conversado com o diretor-geral sobre isso. Algumas outras situações a gente já até entrou na justiça e tem que fazer nesse trabalho. Mas o sindicato, ele tem essa limitação da conversa, né? De fazer o ofício, de esperar a resposta, de ingressar na justiça, de fazer uma denúncia, de repente, em outros órgãos, né, que possam auxiliar o sindicato nessa demanda, porque o sindicato ele também não é competente para tudo. Mas a hora que a gente leva a situação para um deputado, que tem o poder de voz lá no palanque, que leva para um órgão regulador, né? Assim como tivemos essa situação aí na unidade de Taquarituba, numa ação de um diretor nosso, o Magno, com relação aos scanners. Ou seja, o Estado de São Paulo faz um edital, contrata um serviço e o serviço não é prestado, mas a empresa está recebendo. E aí, naquela situação, nós tivemos êxito e aquela situação ela pode ser replicada para todas as outras unidades do Estado de São Paulo, com certeza. Porque a empresa que tinha ali o dever de implantar, de instalar e de fazer a manutenção, não fazia. E aquela unidade foi condenada no pagamento de multa, se eu não me engano, de 700 mil. E a gente faz esse trabalho. E assim, a gente faz a conversa, busca a solução administrativa, né? Tenta resolver. Se a gente não resolver, a gente vai trabalhar para construir a denúncia nos vários órgãos de Estado. Alguém vai ter que cobrar. E essa condenação, ela veio através do Tribunal de Contas do Estado. E quem é gestor, ele vai responder. Porque a gente vai para a conversa. A gente quer resolver através da conversa. Mas se a gente vê que só está sendo enrolado e que a verdade dos fatos é que não tem interesse em resolver, a gente vai buscar outros meios. Nós vamos buscar outros meios, né? Quando eu digo a gente aí, Carlos, somos nós, vamos buscar outros meios. E é isso. Ainda bem que, né, o Sindicop tem esses parceiros, como também tem a GPEM Brasil, que nós temos aquela outra ação lá, que nós vamos retomar no início do ano agora. Nós vamos ver se a gente faz uma nova entrevista com o advogado da GPEM Brasil também, para a gente sempre relembrar essas coisas, né, Gilson? A gente precisa estar trazendo para cutucar mesmo o governo, né? Essa ADIM, Carlos, a gente teve aqui uma resolução dela no fim do ano agora, que estamos surpresos, né, até com essa situação. Porque a ministra Carmen Lúcia, ela entendeu que a GPEM não tinha interesse de agir ali. E assim, saiu
ela era relatora, né? Saiu a opinião dela ali, o voto dela como relatora. O ministro Alexandre pediu vistas, hoje, por exemplo. Daí amanhã foi retirado o pedido de vistas do ministro Alexandre e já saiu o julgamento. E eu tenho até que conversar ali com o doutor Baratieri, né, que é da AGPEM, para a gente ver o que aconteceu de fato ali nos relatórios, nos votos, e a gente vai retomar, sim, essa DIN a partir do ano que vem, inclusive ampliada até, né, porque foi muito rápido, muito sério. Não é um assunto que se resolve assim da noite para o dia. Você vê que nós temos aí a ação do Ali, que eu já vi perguntar ali, que ela nós temos ali o trânsito em julgado de 2015, trânsito em julgado da ação de conhecimento. A ação de conhecimento finaliza com a obrigação de fazer, que é o que nós sempre pedimos. Porque lá no CPC, no Código de Processo Civil, né, no direito, vem falando do direito coletivo, não sei o quê, que atende todo mundo. Só que a hora que você faz uma ação coletiva, que atende todo mundo, que dá economia processual, celeridade, tudo muito bonito nos livros, aí vem o juiz, né, num determinado momento, e não cumpre com a determinação do desembargador. Não cumpriu uma vez, não cumpriu duas, não cumpriu três, que seria o apostilamento no olerite dos valores. Isso ainda não era execução, é obrigação de fazer. Aí, depois dessa etapa, vem a execução, a apuração dos valores. Quanto cada um dessas pessoas tem para receber? Um poderia ter 50 mil, outro 200, outro 300. Isso é execução. Só que essa juíza veio aqui e ela, assim, esses princípios que norteiam o processo foram todos descartados. Aí isso é no processo do Ali do Sindicop e é no processo do Ali das polícias, né? Porque a gente está acompanhando tudo, está tudo no mesmo pé de igualdade. Aí a polícia tem uma decisão favorável de um desembargador ou ministro aqui, ali na frente já trava de novo, vai pagar, vai pagar. Não, suspendeu, não vai pagar mais. E essa briga hoje, Carla, ela não é jurídica. Essa luta, ela não é jurídica, ela é política. Porque esses governadores, aí, ou o governador e essas pessoas que estão aí no entorno, eles vão lá no judiciário e falam que se o judiciário der o direito para pagar, que o Estado quebra. Não tem orçamento. Igual o Tarcísio falou agora aí para a Polícia Civil ali, né? Que o ano que vem não tem nem previsão de aumento. Se tiver, vai ser linear. Em janeiro ou fevereiro, quando tivemos reunião com o secretário, ele falou que esse ano ia ser 5% e acabou, era linear. E que o ano que vem, como é ano eleitoral, o Tarcísio ia dar um pouco mais. Só que agora, no fim do ano, o Tarcísio já falou que não vai ter aumento. Ele falou lá para as polícias, militar, civil. Então, é isso, né? Não sei. Não tem orçamento, não tem orçamento. Como que não tem orçamento? Se você dá isenção de milhões para pessoas aí que é mais do seu núcleo de amizade. A hora que dá isenção fiscal, é dinheiro saindo do cofre público. É dinheiro que era para ser investido na saúde, na educação, na segurança, em melhorar condições de trabalho dos servidores, em dar salário para os servidores. E aí nós temos essa dificuldade que, infelizmente, as pessoas elas não têm conhecimento, porque elas não sabem como funciona a máquina, né? Aí quem trabalha diretamente com a máquina é que vai ver qual que é. E narrativa, tem um monte de gente aí para criar narrativa que trabalha até contra ele mesmo, né? Porque nós temos muitos colegas no nosso meio que trabalharam contra a nossa ação. Principalmente a hora que começaram a buscar advogados particulares para fazer a execução. Gente que não era filiada. E até filiados, achando que ia receber mais rápido. Ou seja, não acredita no trabalho do sindicato. Embora a ação é do sindicato. O sindicato é que pensou, propôs e gastou para fazer a ação e está trabalhando em cima. Mas aí você tem
as narrativas que são criadas e as pessoas elas não acreditam e elas tomam outros caminhos e acaba que atrapalham o caminho de quem está querendo fazer uma coisa para a coletividade. Que são vários esses atores aí que atrapalharam, viu, Carlos? É verdade. Nós falamos até em outras entrevistas aqui, inclusive mostramos, né? Temos reportagens, vídeos no nosso site fazendo esses apontamentos. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicop, o Gilson Barreto. Deixa aí a sua pergunta, a sua questão também. Nós temos ainda outros itens da pauta, mas já vamos aproveitar aqui então, Gilson. Mais um comentário do nosso amigo Ronaldo Gomes, né? Já falando aqui sobre a... Deixa eu subir aqui na tela. Aí eu gostaria de saber sobre o ALE, né, e seu andamento. Nós fizemos uma série de entrevistas com o nosso advogado, Dr. José Marques, junto com o Gilson, lá no sindicop.org.br. Se você buscar, meu amigo, minha amiga, afiliada, tem lá tudo completinho, né? E aí o Gilson vai trazer para a gente, né, Gilson, um resumo, mais ou menos como é que está aí para a gente. O pessoal gosta de saber, né, Gilson, o andamento, a atualização. Eu acho que eu acabei de falar, viu, Carlos? Eu falei na pergunta dele ali. Agora, o que acontece? Hoje a gente está lá com um recurso para ir para o STJ. E a justiça não tem que falar, não tem prazo, não tem, a gente tem que brigar em cima disso aí. E não tem atualização hoje, é que nós estamos com recurso para o STJ. É muito rolo nessa ação, Ronaldo. É muito interesse de não pagar, embora seja reconhecido, né? E é o que eu acabei de falar aqui. Aí vai o governador lá, o governador ele elege o presidente do tribunal, ele elege o presidente do Ministério Público, são cargos de confiança e são cargos de poder, muito poder. Aí ele vai lá e fala para o presidente do tribunal, não precisa nem peticionar igual nós, pobres mortais. Ó, não pode julgar procedente isso aí, porque vai quebrar o Estado. O Estado não tem dinheiro para pagar. E é assim que funciona. As coisas é ali nos bastidores, é na política, porque a ascensão de algumas carreiras, elas não são por mérito. Por mais que fala para nós aí que tem que ter meritocracia, que você tem que fazer curso, que não sei o quê, isso é para a maioria. Porque tem alguns, isso aqui na nossa secretaria, a gente sabe disso, a gente vê, né? Com certeza vocês já viram gente aí que não tem mérito nenhum e ascendeu a cargo. Não tem mérito, não tem tempo, não tem experiência, mas ascendeu a cargo. Isso não é um caso, não, são muitos casos. E o Estado é assim. É a lei para o inimigo e para os amigos tudo. E a gente tem que ir pelas vias normais, né? Nós vamos pela via normal, a gente faz a petição, a gente protocola. Perde prazo, à parte, se for nós. O Estado nunca perde prazo. O juiz tem tantos dias para julgar. 30 dias para nós é 30 dias. 30 dias para o juiz pode virar 6 meses, 1 ano. Essa é a prática. A teoria que a gente lê, nem sempre ela vai acontecer. A não ser no caso da nossa Dinha aí, igual eu acabei de falar, né, Carlos? Chegou até a assustar, porque não é uma coisa que se julga assim. Realmente é assustador, né? E aí a gente já faz até o compromisso aqui, né? De assim que o Gilson conversar, não é, com a AGB Brasil, advogado, o Paratieri aí, a gente também fazer um novo programa, trazer informação, não é? Que é isso que o nosso amiga policial penal quer. Gilson, já para a gente emendar aí com uma outra ação, que nós já falamos bastante aqui também, a sexta parte, né? Que estávamos naquela última fase lá, o Sindicop recebendo a documentação, né? A partir daí, Gilson, como que se deu esse andamento? Então, é a Procuradoria atuando para atrasar tudo. A hora que transitou em julgado, tudo, a gente começou a já adiantar essa parte. Aí o próprio juiz, ele marcou uma audiência conciliatória
para chamar a procuradoria. Mas antes do juiz marcar, nós entramos em contato com a procuradoria para ver se conseguia conversar ali com o chefe dos procuradores, né? Para a gente alinhar diretrizes para fazer essa execução mais rápida. Nós buscamos. Tá. Daí o juiz marcou. Aí, daqui a pouco, a PGE peticionou, falando para o juiz que não precisava ter essa audiência conciliatória, que tinha sido criado na PGE um núcleo para ver essas situações de ações coletivas. Afrontou o juiz. Aí o juiz falou, ó, embora a PGE possa ter criado esse núcleo, eu não quero saber. Eu estou dizendo que é para ter uma audiência de conciliação. Na sequência, a PGE atravessou uma petição perguntando se o Sindicop tem legitimidade. Fruto de outros sindicatos aí também, que fica aí colocando um monte de coisa em rede social. Aí vai lá você peticionar de novo para falar que você tem registro no MT, que tem, ou seja, você tem aí pseudos dirigentes sindicatos que eles não ajudam a categoria. Eles pensam que eles estão atrapalhando o Sindicop. Mas, na verdade, eles estão atrapalhando a categoria. Porque se ele não fez a ação, se ele não ganhou a ação que pode beneficiar toda a categoria, por que ele tem que atrapalhar a ação de outra entidade que beneficia toda a categoria? Então, é isso, sabe? Nós temos, no nosso meio, pessoas trabalhando dia e noite contra nós mesmos. É isso que é a realidade. Se você não fez, se você não tem essa ação, por que você tem que atrapalhar quem fez, que pode beneficiar todo mundo? É uma situação, Carlos, que é inacreditável, né? Eu acho que muita gente não consegue entender. E aí tem esses que também não são filiados de ninguém, mas que eles criticam todas as ações que todos fazem. Não estou nem falando só do Sindicop. Ele não é filiado de ninguém, mas ele critica tudo que todo mundo faz. E o que você faz? Nada. Aí, é assim, vai demorar alguns anos, eu acho, para a gente ter consciência das coisas, né? Saber, pelo menos, aonde que está. E a sexta parte, Carlos, no frigir dos ovos, ela está nesse pé. Porque na justiça tudo é moroso. E a gente tem que aguardar agora essa audiência de conciliação aí, porque o juiz já marcou, nós já fomos lá, já provamos que nós temos, e todas essas coisas vai só postergando. E aí vem 2026 e nós continuamos a luta, né? Porque a luta não para. Por enquanto, nós estamos aqui fazendo, mas já falei aqui mais no começo, outros vão ter que vir e continuar. Não vai acabar nada pronto, não vai ficar nada pronto e acabado para ninguém nunca. Tá certo. É sempre assim, a luta não para nunca, né? Aliás, outra luta, né, Gilson? A gente recorda que o diretor-geral da Polícia Penal, não é, fez a publicação de alguns documentos em relação à LPT, LPTR, né? Claro, a gente sabe, ele mesmo explicou, né, que muitas coisas, muitas mudanças precisam acontecer até em virtude aí da transformação da carreira, não é? E o pessoal às vezes fica preocupado, sempre pergunta aqui, né? As últimas novidades são essas mesmo, Gilson, que foi parado momentaneamente. Como que está a situação? LPTR não existe mais, LPT não existe mais, vai ser LPT única e a partir de janeiro muita coisa vai começar a funcionar, né? Então, vai ser feita a unificação dessas listas aí e aí vai, assim, porque você tem a LPT, mas você tem na lei que regulamenta a previsão de transferência por interesse penitenciário. A transferência por interesse penitenciário, ela é da administração. Ela não respeita, não tem que respeitar LPT, LPT, LPTR.
a administração entendeu que na sua casa tem móveis sobrando, vou catar uns móveis daqui e vou levar para outra casa ali que está sem. É prerrogativa dela, é discricionário. E aí pode ter essa movimentação? Está garantido por lei, pode. Antigamente tinha essa previsão legal? Não tinha. Ela nasceu em virtude de muito enfrentamento que o sindicato fez com esses tipos de situação. Aí vem se eu não me engano, ainda foi na administração do antigo secretário Ferreira Pinto. Até nós mesmo tinha feito um monte de enfrentamento naquele momento. Aí nasceu a regulamentação, a LPTE, porque até então era só permuta, né? O que existia entre nós era permuta. Mas também teve muitos colegas que que deram causa a essa regulamentação, a esse formato de regulamentação. E aí, aquela história, né? Por causa de uns, todos pagam. E assim, todas as unidades têm déficit funcional. Mas, de repente, tem uma que ainda tem uma sobra, tem uma gordura, ou tem uma outra que está muito ruim. Aí, se a administração entender que ela tem que fazer a movimentação e ela vai ter que pinçar alguém daqui, dali, eles vão fazer e vai transferir. Eu era o primeiro da lista. Mas o critério para me movimentar a lista não tenho, no momento, como movimentar a lista. A pessoa que estava em primeiro, que viu que foi transferida alguém por interesse penitenciário, e se ele entender que esse interesse penitenciário, na verdade, não era um interesse penitenciário, que foi para privilegiar alguém de um núcleo de amizade, de um núcleo familiar, essa pessoa ela tem que trazer os fatos e entrar na justiça. É o único meio, Carlos. Eu me senti prejudicado. A movimentação penitenciária aqui alegada trouxe aqui o sobrinho do diretor-geral, o genro, a nora. Eu vou entrar na justiça. Eu estou há 15 anos, 10 anos, 5 anos, inscrito, esperando. Sou o primeiro da vaga e foi alguém para lá agora. Essa história aí é um tempo mais atrás, né? Porque hoje todas as unidades são deficitárias, todas as unidades precisam de funcionário. E se você tem essas pessoas inscritas que poderiam ir para lá, por que você levou um outro por interesse penitenciário? Eu tenho essa prerrogativa, está escrito aqui. Essa pessoa que você levou, ela é técnica? Ela é realmente necessária lá? Ou foi para privilegiar alguém? Aí quem pode mexer com isso é só através da justiça. Aí a gente tem que ir lá, levar para o juiz e falar, essa pessoa aqui tem vínculo familiar, de amizade, não sei o quê, não é técnico em nada, acabou de entrar no sistema. Aí a justiça, se o juiz anular esse ato e falar, não, vai você, aí vai. Do contrário, não tem outro meio. Então, se você se sentir aí injustiçado, lembre-se, tá aí o nosso contato, Departamento Jurídico, tá joia? Procure o Departamento Jurídico do Sindicop, tá joia? Beleza? Vamos lá, então, vamos em frente aqui da sua Super Rádio Sindicop, trazendo para você o melhor da informação. Estamos falando com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto. Ô Gilson, 2020 e 2022 você já era aposentado, né, Gilson? Já, né? Então você também foi um daqueles que sentiu no bolso aqueles valores que foram descontados, e aí parece que em relação à restituição, até agora nada. Acho que tem até um projeto, né, do deputado Carlos Gianazzi, mas volta e meia, os servidores, né, inativos, eles vêm aqui na Rádio Sindicop e eles perguntam, eles falam, cadê aquela devolução? Você já recebeu, Gilson? Tem o projeto do deputado Gianazzi e tem uma ação dele no STF, né? O que a gente espera que evolua é a ação no STF, porque tinha lá a maioria de votos
embora o governador vai lá e faz essas diligências, dizendo que se pagar vai quebrar, só que é um dinheiro que foi descontado indevido. Aí, essa mesma situação acontece com o município de São Paulo, que fizeram a mesma situação com os servidores públicos de São Paulo. Vai o prefeito de São Paulo lá e fala que não tem dinheiro para pagar. É engraçado, né, Carlos? É um dinheiro que não era deles. Pois é. Se apropriaram. Como que não tem para pagar? E eu perguntei isso na SPPrev, na reunião que a gente teve na SPPrev, né? E os descontos indevidos ali? Tem previsão de devolução? Depende da PGE. Porque, assim, aquilo lá o João Dória fez com previsão que em 2030, 2000 não sei o que, ia ficar deficitária a nossa Previdência. Como vai ser deficitária lá na frente, eu já vou catar dinheiro agora. E, por muita ação do deputado Gianazzi, a gente conseguiu que barrasse. Só que aí você, a partir de um momento, barrou que descontou ou o projeto de lei seja aprovado ou a ação no STF tenha êxito. Agora, o que acontece? Isso só foi possível com a reforma da Previdência de 2019 federal. Porque a reforma federal deixou essa previsão, trouxe essa previsão. E aí, estados e municípios, a hora que você faz isso lá na Constituição Federal, você dá autorização, porque legisla concorrentemente, estados e municípios fazer. E essa reforma, ela está em vigor. A gente conseguiu barrar aqui, não está tendo desconto atual, mas se o governador amanhã falar, não, a gente vai ter que voltar a descontar dos inativos. Que o governador Tarcísio, no primeiro ano de governo dele, ele já quis implementar isso para a Polícia Militar. Que o secretário Derrite saiu alardeando que a polícia já ia ter um monte de aumento, que ia ser pão, que ia ser não sei o quê, daí deu aqueles aumentos diferenciados, né? Só que junto com o aumento diferenciado veio o aumento da alíquota de desconto da Polícia Militar. Assim como estava fazendo para nós que eram policiais, que eram servidores civis, né? Que só os servidores civis que teve aquele desconto. E não era só da nossa secretaria, todos os servidores. Aí, no projeto de aumento lá do primeiro ano das polícias, já veio essa questão de aumentar a previdência, o desconto da previdência da Polícia Militar. Aí teve as associações da Polícia Militar, que chiou muito, né? Teve lá a tropa balançou, aí o governo recuou, naquele momento ele tirou aquele projeto e voltou o projeto sem o aumento da alíquota. E, curiosamente, isso aí eu fiquei sabendo lá no grupo de trabalho da Polícia Penal, que aquilo é em decorrência de um acordo âmbito nacional do comando das polícias militares que queriam ter o mesmo direito das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, eles têm paridade sempre. Mesmo que vão para a reserva, tem a paridade. Só que o acordo que o comando da polícia fechou na época é que, para ter a paridade, assim como nas Forças Armadas, que aumentasse a alíquota de desconto previdenciário. Tipo uma antecipação, né? Porque a única categoria que tem a previsão legal de paridade sempre é a Polícia Militar. Eu vi que o Trico fez uma pergunta ali de paridade e integralidade. Legalmente, por lei, Forças Armadas, a Polícia Militar ela é força auxiliar, só que eles quiseram se equiparar a militares. E na reforma da Previdência de 2019, teve esse acordo nacional de comando das polícias militares, que os policiais tenham a paridade. Só que lá no acordo ficou previsto de aumentar a alíquota. O governo Tarcísio recuou, mas eu já ouvi, e a gente ouve sempre, que vai ter que ser colocado para a Polícia Militar isso. Todos vão ter que pagar, vai aumentar a alíquota, né?
Hoje, a nossa voltou para o patamar antigo. O que é o patamar antigo? Você pagava 10% do que excedesse o teto geral da Previdência Geral. Que, na época, lá em 2020, como o Carlos falou, eu acho que o meu descontava R$ 80. Aí foi para quase 1.000, que é como se eu tivesse na ativa. Só que a hora que você está na ativa, que você atinge o direito de aposentar, que você vai para o abono permanência, esse desconto ele te volta como salário de novo. Né? Ah, descontou 1.000 meu de previdência? Ah, mas eu estou com direito a aposentar e continuei aqui. Ah, então agora você tem direito a abono permanência, volta 1.000 para você. Só que agora eu sou aposentado. Não, vamos descontar 1.000 de você. Sendo que a gente pagava 10% ou 11% do que excedesse o teto da Previdência. E isso, para quem já não ganha nada, e você vai lá e tira 600, 500 reais de muitos servidores, aí, que são todos os servidores públicos, civis, que aconteceu isso, é o dinheiro do remédio de muitos servidores. É o sucateamento ou a precarização, não sei nem a palavra agora, no momento, eu não consigo achar a palavra, né, que vai usar com o aposentado. É o massacre do aposentado. Quanto mais rápido você morrer aposentado, melhor. E se não tiver pensionista, melhor ainda. Porque a reforma da Previdência de 2019, ela fez isso, né? Ah, agora eu pago a Previdência para deixar a integralidade e paridade para minha família, no caso de morte. Aí eu morro, cai 50%. Isso é apropriação indébita. Isso é se locupletar. O Estado, a alegação de que não tem, que está com déficit. A coisa mais fácil para qualquer governante, prefeito, governador, ou presidente, que seja, é vir falar que a arrecadação caiu. Será que dá para a gente acreditar que a arrecadação caiu, Carlos? O pedágio não deixa de corrigir, os impostos, a mercadoria, né? Porque a maioria do nosso arrecadação aqui é ICMS. As mercadorias circulam constantemente. Você vê que a movimentação, o gasto é constante. Não dá. Matematicamente, assim, para nós que somos leigos em muita situação, a gente não consegue ver. Mas é isso que acontece. E aí tem, né? O único instrumento que nós, trabalhadores, temos são os sindicatos, que ficam se opondo a essas situações. Aí vamos subir um degrau, a gente tem que eleger representantes de trabalhadores. De 513 deputados federais, você tem 125 que é oposição nata. O resto é bancada da bala, evangélica, agropecuária, é bancada elite. Falta consciência do povo, saber que ele é povo, que ele é a base. E é um escândalo atrás do outro que nós temos visto aí ultimamente, né, Carlos? E os escândalos, eles não são da massa, não é do povo, é da elite. E um monte de povo batendo palma, ou sendo contra muita ação que a gente vê aí. Pois é. E ainda deputado não é fazendo um esforço e tendo um apoio grande, viu, na Câmara para que ele possa exercer o mandato lá dos Estados Unidos, né? Sem presencial nem nada. Virou festa, né? Se fosse outros países, no mínimo, né, vamos falar de países aí mais radical aí, que a gente já cansou de ver no mundo atual hoje, não estou falando de filme não, viu? Tinha um opositor aqui, não sei, passou mal, caiu, morreu. Já tinha vindo um emissário. Foge alguém lá dos Estados Unidos e vem para cá, que seja alguém que tem poder lá ou que tem informação privilegiada. Logo, logo ele vai sofrer um acidente. Ou de Israel, ou de qualquer outro país aí. Da Rússia. Bebeu um copo d'água aqui e caiu duro. Isso é tudo realidade. Isso não é James Bond, viu? Mas aqui no Brasil, não. Aqui é outra situação, né?
É outra E situação. ainda tem um monte de gente apoiando. Tem mesmo. Ô Gilson, até para a gente deixar um pouquinho mais leve, eu vou trazer uma reportagem agora aqui, que saiu hoje. Gostaria que você acompanhasse com a gente essa reportagem, para que você também já trouxesse o esclarecimento, não é? Para ver se isso tem algum reflexo nos servidores, de repente, de São Paulo. Foi aprovado um projeto que autoriza o pagamento retroativo de benefícios a servidores, né, congelados na pandemia. É uma reportagem rapidinha, tem 1 minuto, aí a gente volta a se falar, tá ok? Vamos acompanhar. O plenário aprovou nesta terça-feira a autorização para estados, Distrito Federal e municípios pagarem retroativamente a servidores os direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. São benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e equivalentes. Os pagamentos são referentes ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e serão pagos desde que o Estado ou município tenha decretado estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19 e conte com orçamento disponível. Já havia a exceção, estava excetuada a carreira da segurança e da saúde. Basicamente, eu diria, são os professores, os profissionais da educação que precisam também, junto com, obviamente, as outras carreiras, mas a majoritária são os professores, pedagogos, profissionais da educação que têm as suas carreiras e se desdobraram no período da pandemia para, inclusive, se reinventar para que novas alternativas fossem colocadas à disposição. Segundo a Polícia Militar, 5 homens armados... Pois não, Gilson. Então, Carlos, a maioria dos servidores aí, saúde, educação, teve esse congelamento, e outros servidores, né, em geral. Nós também, no primeiro momento, tivemos, mas o Derrite, ainda enquanto deputado lá, ele já tinha conseguido um projeto dele para a segurança pública. E acredito que aqui em São Paulo, quem tinha esses direitos voltou a ter. Foi restabelecido. Até vi aí, acho que foi o deputado, né, que falou que a educação, a maioria dos servidores públicos, eles não tiveram. Isso é uma luta que está ali, que é o Descongela, né? A deputada federal Luciene ali, ela está lá cabeçando essa luta bem forte aí, mas eu acho que é o direito, porque os servidores públicos, ou eles tiveram que se reinventar, mesmo quem não estava presencial estava online, teve que trabalhar. Agora, a segurança pública, a gente teve no fronte direto. E até a saúde, né, que você pode falar, estava no fronte direto, está congelado. Aí você tem que fazer uma lei para o Estado ter que pagar isso, o prefeito. Cara, no mínimo falta de sensibilidade, é lesar, né? É lesar o trabalhador. Não tem outra palavra. Porque se a gente teve na linha de frente, sujeito a morrer, muitos morreram, muitos colegas morreram. Da saúde é incontável. Morreu trabalhando. Aí você quer cercear o direito da família? Cara, é desumano. Sabe, é coisa que não tinha que estar ali em discussão. E no caso, nós aqui, nós fizemos ações judiciais e tudo, mas aí teve o Derrite, que teve um projeto específico para a segurança pública que foi sanado isso aí. Eu acredito que aqui em São Paulo nós não temos essa situação na segurança pública. Mas se tiver algum colega aí que tem ainda essa questão do direito dele que está prejudicado em virtude da Covid, eu sei que nós temos ações judiciais. Mas administrativamente, com a aprovação, é para o governo fazer. Todo mundo que teve esse período aí de licença-prêmio, sexta parte, que foi prejudicado, ou quinquênio, que existia na época, né? Que agora nós não temos mais quinquênio, é para ser contado e é para ter efeito pecuniário. É isso que é esse projeto aí.
Tá certo. Bom, minha gente, são 10 horas 30 já e 8 minutos. Para a gente finalizar, ô Gilson, eu queria que você desse uma palhinha para a gente aqui sobre um projeto importantíssimo da Assembleia Legislativa, né? A gente mandando um abraço aqui para a deputada professora Camila Godoy, que é do PSB, projeto, Gilson, que foi inclusive a pedido do Sindicop, né? A deputada protocolou na Alesp esse projeto, que institui aí o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública. Nós vamos trazer a deputada, ela até viria hoje, a gente convidou, mas aí em função de agendas, tal, acabou dando certo, mas a gente vai trazer ela para detalhar para a gente, para falar que esse projeto é extremamente importante, né, Gilson? Eu queria que você desse uma palhinha para a gente aí, porque você esteve lá com ela, né? Sim. Na verdade, Carlos, o que levou o Sindicop a buscar isso aí foi que durante o grupo de trabalho, todo o período durante o grupo de trabalho, o próprio secretário, ele dizia dessa vontade de se contratar policiais penais aposentados para a área administrativa. Era do secretário isso, desde sempre. Aí a gente divulgou, trabalhou com essa possibilidade, porque a gente entende que isso é muito melhor do que você trazer o terceirizado para dentro do sistema penitenciário. E aí você tem colegas que eles têm condições de executar o trabalho administrativo, né? Você tem toda uma vida ali e tem esses colegas que querem trabalhar. Embora tenha se aposentado, eles querem trabalhar. Aí, na última hora, vem o secretário falar, tem um parecer da PGE que diz que não pode ter essa contratação porque o regime jurídico do servidor civil, a hora que ele se aposenta, não pode. E o regime jurídico do policial militar, como ele vai para a reserva, ele não é considerado aposentado. O policial militar pode. E aí eu tenho conhecimento que em Santa Catarina existe lei que dá a possibilidade da contratação de todas as polícias. A militar, a civil, a penal, e já não é um projeto novo. E aí, diante da revolta, da indignação, né, a PGE falou que não pode, só que também eu não cheguei de ver o parecer da PGE, e até solicitei esse parecer, não consegui ver ele até hoje. Aí eu fiquei naquela que eu vou buscar alguém que proponha um projeto igual Santa Catarina. Porque existe um precedente. Se um estado tem, qualquer estado pode ter. O que não tem é vontade política, né? Se o estado não tem vontade política, é outra situação. Mas não é nenhum impedimento legal, não é um parecer que vai falar. Se tem a vontade política, faz uma lei. E aí já busquei, né, essa tentativa desse projeto aí com outros deputados. E conversando com a deputada Camila Godoy, com a assessoria dela, eles falaram, a gente vê viabilidade de propor. A gente pode propor, sim. E aconteceu que ela fez o projeto, distribuiu ali, né, na Câmara, já tem número, tem ali uns acertos ali para fazer, porque a gente já pegou isso aí agora bem no fim do ano, porque eu tinha conversado com outros deputados, vinha aguardando, né? Como não teve jeito, aí numa conversa, agora já próximo aí já do fim do ano, com a assessoria ali, com a deputada, ela falou, a gente vê a possibilidade, sim. Não tem impedimento, vamos propor, vamos distribuir esse projeto. E a partir do ano que vem, a gente vai brigar em cima disso, porque o próprio secretário, desde o princípio, ele já demonstrou esse interesse. E nós entendemos que, para o sistema penitenciário de São Paulo, é a melhor alternativa. Melhor do que se abrir as portas para a terceirização. E aí, não é todo mundo que vai voltar, né? Tem um mínimo legal que pode ser contratado, por período, mas são pessoas que já trabalharam no sistema e que conhecem o sistema. Então, a gente sente mais segurança nessa proposta, né, Carlos? A gente vai, logo depois do programa aqui, nós vamos publicar, inclusive, a reportagem no nosso site,
E aí já estamos também alinhando uma participação da deputada, não é, a professora Camila Godoy, para que ela traga assim, para a gente mais detalhes e fale com a gente aqui sobre esse projeto, né? Fale sobre o andamento, mas é sempre muito importante mesmo, não é? Parabéns, não é, mais uma vez a deputada Camila Godoy, né, por ter encampado aí essa luta, não é, do Sindicop também aí em favor dos profissionais de segurança, não é, dos policiais penais, e que é perfeitamente possível, né, como o Gilson disse, lá em Santa Catarina tem dessa outra forma, é que aqui acontece algumas coisas que quando é para ajudar, viu, Gilson? Parece que quando é para ajudar, ninguém, né, para prejudicar não, é daqui para ali, né? Ah, da noite pro dia. É, realmente. Bom, são 10h43, Gilson, acho que nós conseguimos, acho que não ficou nenhuma pergunta para trás aí não, se ficou os meus amigos me perdoem, mas acho que é isso, conseguimos falar sobre diversos temas, não é? São todas perguntas que surgem no dia a dia aqui no programa Revista Nacional, que a gente vai juntando, depois um dia traz o Gilson aqui. Gilson, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Sindicop e vamos preparar novas pautas aí para trazer orientação e esclarecimento para a categoria. Com certeza, Carlos. Valeu, muito obrigado. Obrigado quem participou aí e acompanhou, né? E estamos à disposição. Aproveitar e desejar aqui um feliz ano, final de ano, né? Boas festas, Feliz Natal, próspero ano novo. Que todos tenham aí muita saúde e o ano que vem nós continuamos essa luta aí, Carlos. Um abraço para você, um abraço a todos aí. É isso aí, obrigado. O Sindicop e a Rádio Sindicop desejam a você e a sua família um Feliz Natal. É tempo de Natal. Celebre rodeado pelas pessoas que você ama. Desfrute cada momento e aproveite para recarregar as energias. Que este tempo preencha seu coração, trazendo mais alegria para cada dia do ano novo que se aproxima. Que neste tempo você renove os seus sonhos, celebre suas conquistas e planeje seus próximos passos. Feliz Natal a você e sua família. São os votos do Sindicop e da Rádio Sindicop.